Bom dia, igreja, a paz do Senhor Jesus para todos nós, amém? Glória a Deus, aleluias, por mais esse momento aqui na presença do Senhor, adorando, exaltando, glorificando, bendizendo aquele que vive e reina para todo sempre, amém? Igreja, o Senhor colocou a palavra no meu coração para esta hora, eu gostaria de estar compartilhando com a igreja. Encontra-se no Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos, aleluias, 6 em diante. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Aqui é o apóstolo Paulo e Silas fazendo as missões, né? Só que quando eles estavam passando ali pela, aleluias, Galácias, aleluias, pela Frígia, na Ásia, o Espírito Santo de Deus os impediu de anunciar a palavra. Logo nós percebemos que nem sempre, porque nós muitas das vezes queremos anunciar o evangelho, nós podemos sair falando, né? Às vezes o Espírito Santo de Deus vai nos impedir de estarmos anunciando a palavra em determinados lugares, em determinados momentos, em determinados dias. Então nós temos que estar atento à voz do Senhor. E quando que nós observamos que é o Senhor dando a ordem para nós falarmos ou não? O Espírito Santo de Deus testifica no nosso coração com alegria. Nós sentimos paz. Então, quando nós não estamos sentindo paz, quando você está meio assim entristecido, ou muitas das vezes acontece algo, não é porque o Senhor não quer mais que você pregue ou que você anuncie a palavra, é porque Ele não quer que você fale naquela hora, naquele dia ou naquele momento, tá bom? E o apóstolo Paulo estava ligado. E olha o que fala mais aqui, olha no verso 7. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu, tá vendo? Jesus, o Espírito de Jesus não deixava eles anunciar o evangelho ali na região da Ásia. Então eles estavam impedidos. Só que o que aconteceu? E tendo passado por Mísia, desceram a Trode. E Paulo teve de noite uma visão que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Louvado seja o nome do Senhor. Então aí o Espírito Santo de Deus testificou, confirmou a cidade local que era para eles irem, que era Macedônia. E é tão interessante que quando eles chegam a Macedônia e ficam ali fazendo as missões, eles saíram para orar, aí tinha aquela moça, aquela mulher, aquela menina com o espírito de adivinha, lembra? E começou a falar bem assim, ó. E lá no verso 16, e acontecendo que indo nós a oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Então tinha uma moça, uma jovem ali, com espírito de engano, anunciando a palavra, né? Não era mentira o que ela falava, mas era o espírito do engano. Então, logo Paulo, o apóstolo Paulo, ficou incomodado e repreendeu aquele espírito que estava usando aquela moça, que inclusive dava lucros para aqueles homens daquela cidade. Só que depois que o apóstolo Paulo fez a obra, aonde o Senhor colocou, logo ele sofreu açoites, lançaram ele numa prisão por ajudar aquela moça a ser liberta. Então ele sofreu açoite sem ser julgado, né? Porque eles eram romanos, nem passou pelo julgamento. Já foi logo sofrendo açoite, já foi logo lançado na prisão. E é tão interessante que a palavra do Senhor fala que perto da meia-noite eles louvavam, né? Adoravam e oravam ao Senhor. Então sobreveio um tão grande terremoto que abalou todas as estruturas ali. Então foi o louvor deles. Mas eles poderiam questionar o Senhor: mas o Senhor não falou conosco em visões que era para nós vir para essa cidade de Macedônia? E olha o que nos aconteceu. Viemos parar em uma prisão, fomos açoitados. Mas não, eles foram adorar, eles foram orar ao Senhor, porque eles sabiam que tudo que eles estavam passando ali era para um propósito, Senhor. Então muitas das vezes o Senhor vai nos
nos levar em lugares, muitas das vezes nós também não vamos sair, aleluias, exaltados pelo Senhor, né? Ah, não, aqui nesse lugar vai ser só bênção, vai ser só glória a Deus, aleluia. Não, às vezes nós vamos sofrer perseguições, às vezes nós vamos sofrer açoites, às vezes nós vamos ser caluniados, mas nem por isso é para deixar de anunciar a palavra do Senhor, aonde o Senhor colocar, porque o propósito foi cumprido ali na vida daquela jovem. Ela foi liberta e os prisioneiros, todos que estavam ali, as prisões de todas foram abertas. Eles viram o poder de Deus naquele lugar. Eles viram aqueles que estavam em volta de Paulo e Silas ouvindo louvor, ouvindo a oração. Aleluia, eles escutaram. Aleluia, eles viram o terremoto, eles viram que Deus fez, o poder de Deus naquele lugar. Então, muitas das vezes, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa obediência, aleluia, não está abençoando somente a nossa vida, como também daqueles que estão em nossa volta. Por isso que nós não podemos parar de orar, louvar, mesmo quando nós estamos em prisões, mesmo quando muitas das vezes nós não estamos, aleluia, numa zona de conforto para nós, não é mesmo? Aí nós temos que orar, nós temos que adorar, nós temos que colocar hino, nós temos que mostrar a luz do Espírito Santo de Deus através da nossa vida. Talvez você neste momento esteja passando uma aflição, mas neste lugar você tem que exaltar o nome do Senhor, porque os que estão em vossa volta estão te observando. Nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunho, igreja. E o que fala a palavra do Senhor? Aleluias, o carcereiro, aleluias, perguntou para o apóstolo o que ele precisava para ser salvo. O apóstolo Paulo, naquela prisão, falou: credes no Senhor Jesus, será o salvo tu e a tua casa. Aleluias. Então, além daquela moça ser liberta, o carcereiro foi salvo, a família do carcereiro foi salva. Muitos viram ali o poder de Deus através daquele terremoto, das prisões sendo abertas. O nome do Senhor foi exaltado e Deus tinha um propósito na vida de Paulo e Silas, que depois eles soltaram Paulo e Silas. Amém? Liberaram eles para continuar a obra, porque existia um propósito na vida de Paulo e Silas. Então, que o Espírito Santo de Deus coloca no meu coração, que nós temos que estar atento à voz do Espírito Santo de Deus, e que nem sempre os lugares que o Senhor vai nos colocar, aleluias, talvez assim, é só alegria, né? Nossa, tem que ser tudo alegria, não. Às vezes nós vamos passar aflições também, igual Jesus disse, no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, tá bom? E Deus é um Deus de propósito, Ele não vai te mandar num lugar para você ser envergonhado, Ele vai te colocar em determinado lugar para que o nome dEle seja exaltado através da sua vida, amém? Igreja, essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para esta hora. Tenha todos uma ótima tarde, fiquem na paz do Senhor Jesus, e assim, quando o Senhor permitir, eu volto. A paz, um bom dia para todos.